Bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus. Amém? Que alegria estarmos juntos neste domingo que o Senhor fez, nessa manhã de sol. Louvado seja o nome de Jesus. E nesse mês de março nós estamos comemorando 69 anos como igreja organizada em Hermelino Matarazzo. Então, muita história, muitas vidas e famílias salvas, transformadas pelo poder de Deus. E não sei se vocês lembram, mas no ano de 2020 e 2021, nós não celebramos o nosso aniversário por causa da pandemia. E pela graça de Jesus, poderemos, assim Ele permitindo, celebrar esse tempo de existência desta igreja neste local. Então, divulgue o nosso aniversário. Vai ter 2 pastores conosco, pastor Amaury no dia 13 de março, pastor da Igreja Presbiteriana da Penha, e o pastor Hilder, pastor da Igreja Presbiteriana de Alphaville, vão estar aqui conosco, ministrando a palavra e celebrando conosco esse tempo de tanta história linda que Deus tem patrocinado nessa igreja local. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 9:31. Nada melhor do que ler o livro de Atos, quando nós pensamos na igreja, e a igreja de fato é uma bênção. A nossa temática deste mês será: a igreja é uma construção de Deus na terra. Igreja não são paredes, mas são pessoas, e esse texto vai nos levar a refletir nisto nesta manhã. Atos 9, verso 31, nós vamos ler todos juntos, de forma uníssona, com bastante consciência o que esse texto está dizendo, e que esse texto seja uma realidade para a IPEM também, em nome de Jesus. Vamos ler? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Mais uma vez, bem forte. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. Louvado seja Deus por esse sumário, por esse resumo da igreja, que na verdade, nas entrelinhas está dizendo: está tudo indo muito bem. Era isso que o Dr. Lucas estava narrando quando ele escreveu esse texto, da situação da igreja e da prosperidade da igreja, do crescimento, da expansão da igreja naquele tempo, cumprindo o que Jesus havia dito na grande comissão. Antes de ele subir aos céus, ele disse: ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando para eles todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E isso aconteceu. A igreja começou a crescer, a prosperar, a se expandir. E aqui o Dr. Lucas faz um resumo, dizendo que as coisas estavam indo muito bem. E pensando na nossa temática deste mês de aniversário, igreja, uma construção de Deus na terra, uma afirmação que eu quero fazer diante desse tema é a seguinte: que Jesus, Ele é a base deste edifício que se chama igreja. Ele é a base, Ele é o alicerce, Ele é a pedra angular. E a pedra angular é a pedra fundamental. Era esse nome dado às construções que eram feitas no passado, antigamente. A pedra angular, a pedra de base. E a partir dessa pedra, eram definidas as colocações de outras pedras alinhadas a toda a construção. Então a construção não ficaria firme sem essa pedra de esquina, sem esta base. A pedra angular é o elemento essencial ao fundamento da construção. E nós somos, como membros do corpo de Cristo, você que é salvo, você que é redimido, você que tem o Espírito Santo, você que tem Deus, você é uma pedra viva, que está sobre esse alicerce maior, que é Jesus Cristo. Jesus é o nosso grande alicerce, Ele é o alicerce da nossa redenção, da nossa salvação, da nossa existência, da nossa vida. E que privilégio, amados, é sermos pedras vivas,
que fazem parte desse edifício santo que se chama igreja. Quando a gente fala de igreja, a gente pensa no prédio, né? Mas a igreja não é o prédio. A igreja são as pessoas, são essas pedras vivas que estão sustentadas diante da pedra angular que é Jesus Cristo. E essa igreja, da qual nós fazemos parte, estamos alicerçadas em Jesus, ela iniciou-se em Abraão. Quando Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus e disse para ele, sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E eu farei de você uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Por isso que nós chamamos Abraão como pai da fé. Ali a igreja começa a nascer, a brotar, a germinar, a partir da semente de Abraão. E quando nós olhamos para a revelação progressiva de Deus, Deus foi se revelando progressivamente ao longo da história. Nós vemos a formação de Israel. Nós somos o Israel de Deus. Deus tinha uma carta na manga que ninguém sabia. Todo mundo pensava que a salvação era apenas para Israel, mas quando Jesus Cristo veio, morreu na cruz, quando ele entregou o Espírito, o véu se rasgou, quando ele ressuscitou, subiu aos céus, foi revelado que Deus tinha um plano para nós, brasileiros, para todos os gentios, ou seja, povos de todas as nações. Então nós cremos como igreja reformada, que nós somos o Israel de Deus. Nós somos a continuidade desse projeto de Deus. E esse projeto ganhou uma grande força quando o Espírito Santo foi derramado lá no Pentecostes. Pentecostes foi uma ação de Deus sobre aquela igreja ali reunida, mostrando o seu poder e a sua supremacia sobre Babel. Lembra da Torre de Babel? A Torre de Babel trouxe confusão, porque os homens queriam fazer uma torre que chegasse ao topo, queriam se igualar a Deus, e Deus confundiu a linguagem de todos. Lá em Pentecoste, quando eles falaram em línguas e todo mundo se entendia, se compreendia, ali foi uma declaração muito clara da universalidade da graça de Deus, que atinge agora todas as nações. Se em Babel houve divisão, em Pentecoste, lá em Jerusalém, houve unidade. Por isso que nós estamos aqui, nós somos o corpo vivo de Cristo, que pode desfrutar da multiforme graça de Deus, que atinge povos de todas as nações, raças, etnias. E no texto que nós lemos, nós vamos ver essa igreja que está fundamentada sobre a rocha eterna, que é Jesus crescendo, se expandindo. E nada melhor, amados, do que tirar uma lição para nós diante dos nossos 69 anos, a partir desse texto. Você se considera igreja de Jesus? Se considera? E por que você se considera? Qual é a sua participação com a igreja, o seu envolvimento com o corpo de Cristo? Qual é o seu envolvimento com a missão que Deus deu aos seus discípulos, a sua igreja? Nós vamos ver nesse resumo que o Dr. Lucas escreve aqui, algo maravilhoso. A igreja ela se expandiu em Jerusalém, Judeia, Galileia e Samaria. Ela foi crescendo. E ela foi crescendo em um contexto de muita dor, de muita perseguição. Se você ficou abalado com o Covid, você nem imagina o que foi o abalo da perseguição que a igreja sofreu nos primeiros anos. E quanto mais perseguia a igreja, quanto mais sangue era derramado, mais ela crescia, mais ousadia, mais autoridade, mais intrepidez para testemunhar do Evangelho. E isso é uma lição para nós, quando nós olhamos para essa igreja. E como igreja, nós somos uma raça eleita, nós somos uma nação de sacerdotes, nós somos uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso não é à toa, isso tem um propósito. O propósito é que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você entende isso, você nota o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo, como também a responsabilidade. E como é maravilhoso, amados, nós temos a consciência de que as portas do inferno não prevalecerão sobre o avanço da igreja. O que mantém esse mundo de pé ainda é a igreja. Porque a igreja é o sal da terra, a igreja que dá sabor, é o que preserva. Portanto, eu e você temos uma missão muito séria diante disto, de pensarmos em um projeto de sermos uma igreja saudável, uma igreja que se expande.
E essa expansão acontece por meio do testemunho e do trabalho de todos nós unidos. Quando a gente olha para o texto aqui, nós vamos ver marcas de uma igreja que cresce de forma saudável, uma igreja que prospera, uma igreja que traz impacto sobre a sociedade. Não adianta nós termos milhões de brasileiros evangélicos no Brasil hoje, se nós não fizermos a diferença. Se você não fizer a diferença no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança. Ser igreja é ser um corpo vivo, um corpo que testemunha do poder de Deus. E aqui eu quero ver com vocês, nesta manhã, algumas marcas de uma igreja saudável, de uma igreja que cresce, de uma igreja que prospera, de uma igreja que se expande a despeito das circunstâncias. E a primeira característica que eu vejo quando eu leio esse texto é que uma igreja saudável é uma igreja que experimenta e que celebra a paz de Cristo. A paz do Senhor reinando sobre a igreja. Diz o texto que a igreja, na verdade, isso é uma constatação, a despeito do contexto de morte, de perseguição, de opressão, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Havia uma unidade nesse crescimento, uma uniformidade de crescimento nessas regiões, nessa expansão do Evangelho. E a igreja, a palavra eclesia, que significa os chamados para fora. É uma assembleia que reúne todos aqueles que são regenerados por Cristo. E são lindas as metáforas que a Bíblia nos mostra sobre a igreja. A igreja é uma lavoura, a igreja é um edifício de pedras vivas, a igreja é a noiva de Jesus, da qual ele morreu e deu a sua vida para torná-la linda, bonita, atraente. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Nós somos a igreja. E ele está dizendo, a igreja, essa assembleia, na verdade, tinha paz. A palavra paz, no hebraico, é shalom. No grego é irene, que dá a ideia de integralidade, de harmonia, de saúde. A igreja tinha isso. A igreja estava vivenciando isso. A cada dia, a cada mensagem, a cada testemunho de poder, essa igreja, organismo, ia rompendo fronteiras, ia rompendo oposições, ia manifestando a glória e a graça de Deus. E apesar da perseguição, a paz e a harmonia era algo real, era algo notório na dinâmica dos crentes, da vivência que eles tinham uns com os outros e daquilo que eles testemunhavam para a sociedade daquela época. E esse crescimento, ele foi geográfico, ele se tornou geográfico a despeito de toda a perseguição que eles recebiam. E isso acontecia, queridos, porque aquela comunidade, aquele grupo de cristãos procurava viver de modo digno o Evangelho, a despeito das pressões culturais da época. Paulo diz em Efésios 4, verso 2 e verso 3, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então era uma paz interna a despeito da guerra externa que havia. Eles experimentavam dessa paz na comunhão entre eles, no cuidado de um para com os outros, e isso atraía a simpatia das pessoas. Quando eles olhavam para a igreja, para o estilo de vida da igreja, era uma igreja que comunicava paz. Uma igreja que comunicava harmonia nos seus relacionamentos. A gente vê isso em Atos 2:42, em Atos 4:32, que também são resumos do estilo de vida dos crentes. Ou seja, a igreja era um lugar de vida. Talvez você pense, mas tem que ser mesmo, pastor, mas nem sempre é. Tem igrejas hoje que são lugares de morte. Morte na religiosidade, morte em padrões que não se afinam com as Escrituras. Portanto, nós precisamos diferenciar a igreja corpo da igreja mera instituição. Esses princípios que permeavam a igreja primitiva têm que ser celebrados por nós hoje, porque Jesus continua com a gente, o Espírito Santo está conosco, e Ele quer capacitar a cada membro do corpo de Cristo a vivenciar essa paz, a aspirar essa paz. Uma igreja saudável, ela exala o bom perfume de Cristo, ela é cheirosa, ela é atraente, ela atrai a simpatia dos pecadores. E isso é notório na sua adoração, numa adoração comunitária, onde o centro não é o homem, mas o centro é Deus. Quando nós olhamos para outros resumos da igreja primitiva, havia uma adoração feliz entre eles,
permeada por cânticos espirituais, por hinos, por comunhão, por ajuntamento, por toque. Uma adoração que era teocêntrica, Deus estava no centro, havia sensibilidade. O povo queria estar junto, ao ponto de estarem reunidos todos os dias. Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era uma constante no coração deles, eles amavam a comunhão. Eles amavam proclamar Jesus. Era um culto lógico, marcado por fervor, por unção, por alegria, pela manifestação do poder de Deus. Este perfume de Cristo era também notório na comunhão, porque eles se amavam, eles se reconciliavam, eles se perdoavam, havia um ambiente de confissão, de acolhimento. E uma igreja saudável é uma igreja que pratica isso, que vive a comunhão não como um oba-oba comunitário. Por isso que você não pode se achar um desigrejado. É uma incoerência com o evangelho estar desigrejado. Se você ama Jesus de Nazaré, você estará na igreja. E um teólogo antigo disse uma vez que a igreja é como a arca de Noé. Vocês lembram da arca de Noé? Quem é que estava dentro da arca? Noé, sua família e muitos animais. Vocês conseguem imaginar o cheiro que tinha lá dentro? Mas foi o instrumento de Deus para salvar o mundo. A igreja às vezes é assim. Nós somos uma comunidade de pecadores redimidas pelo sangue do Cordeiro, onde Deus nos habilita a nos amar e a exalarmos esse bom perfume de Cristo. Uma igreja saudável revela a sua identidade como sal da terra, como luz do mundo, proclamando esta paz. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, isso era notório na influência que ela trazia sobre a sociedade. Influência essa que trazia perseguição, porque eles incomodavam. Você está incomodando alguém? Você incomoda as pessoas com o seu bom testemunho, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você mora? A igreja do Senhor Jesus, ela está espalhada, como o sal se espalha. E Deus quer que cada um de nós ofereçamos para o mundo esse sabor de Deus, esse tempero da graça de Deus. Uma igreja viva é uma igreja que vivencia esse testemunho, é um farol em meio às trevas. E a nossa expectativa como igreja, nesses 69 anos, é que essa comunidade continue a crescer com saúde. Que a paz do Senhor esteja sobre nós, sobre os nossos relacionamentos, sobre a liderança dessa igreja. Por isso nós temos que tomar cuidado e vigiar muito. Porque o diabo sabe que o seu tempo se aproxima. A volta de Jesus está próxima, queridos. Pode acontecer a qualquer momento e o diabo e os seus demônios sabem disso. E eles não estão agora numa zona de prostituição, no lugar de drogas. Muitas vezes os demônios, a ação diabólica, quer ser inserida na igreja. Eles querem inserir essa ação na igreja. Por isso nós temos que vigiar para que o nosso ambiente seja sempre um ambiente de saúde, de acolhimento, de manifestação da graça de Deus nos nossos relacionamentos. É preciso manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E nós só conseguimos isso com a presença de Deus. Sem Ele, como igreja, nós não podemos fazer nada. Há muitas igrejas que hoje são mera instituição e essas igrejas estão morrendo. Isso está acontecendo na Europa, em muitos lugares do mundo e poderá ocorrer no Brasil. A igreja, para ser uma igreja viva, ela tem que experimentar essa paz na sua membresia e na maneira como nós nos comportamos diante do mundo. Eu pergunto, qual é a nossa verdade? A IPEM, na verdade, tinha paz. Eu creio que a gente pode falar isso hoje. Nós estamos em paz. E na minha concepção hoje, no meu sentimento, uma vez que esta pandemia termine, Deus está nos dando um leque de oportunidades. Como é bom ver a igreja cheia, como é bom ver os eventos acontecendo de novo. E isso é uma oportunidade para que a gente possa disseminar o evangelho, para que eu e você sejamos mais crentes, mais comprometidos. Que nós amemos mais a Jesus e as pessoas e cumpramos aquilo que Ele tem para nós. Uma segunda coisa que eu vejo nesse texto lido é que uma igreja saudável, uma comunidade que cresce, ela busca a edificação. Ela busca a edificação e ela caminha no temor do Senhor. Diz o texto que essa igreja que se expandiu geograficamente, ela se edificava e caminhava
no temor do Senhor. O que você pensa de uma edificação? Edificação é uma construção. Então essa igreja cada vez mais estava crescendo. As pedras estavam sendo postas umas sobre as outras, essas pedras vivas. Pessoas estavam sendo acrescentadas à igreja dia a dia. Era um marketing do Espírito Santo. A igreja que perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, uma igreja que orava, uma liderança que orava intensamente. E a consequência disso era sinais e maravilhas, conversões, avivamento, despertamento. Uma igreja saudável vai buscar sempre a edificação, o seu crescimento. E há algumas ações que produzem edificação na igreja. Edificação na comunhão, edificação na missão. Quando o texto fala aqui, caminhando no temor do Senhor, é que eles tinham respeito pelo Senhor Jesus. Eles não banalizavam o sagrado. E hoje existe muito dessa banalização. Gente que está nas igrejas, mas está com o coração frio, indiferente. Pessoas que estão vivendo no piloto automático da fé. Como é que está o teu coração hoje? Se olhando no espelho como igreja. Edificação, queridos, é sinônimo de saúde. Uma igreja edificante é uma igreja onde você vê a glória, toda a glória sendo dada a Jesus. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E quando se reúne numa comunidade de adoradores com esse espírito, o culto é diferente, a expectativa é diferente. O que você pensa da glória de Deus? O quanto você quer promover a glória desse Deus lindo e maravilhoso? Uma igreja edificante é uma igreja onde você vê a glória sendo dada a Jesus, o cabeça da igreja, uma adoração onde Deus está no centro, onde Ele é o Senhor, onde Ele apita, onde Ele manda e onde nós nos submetemos totalmente a Ele. Não é uma igreja que fica refém do culto à personalidade, a figuras humanas, mas Jesus é o centro. Uma igreja edificante é uma igreja onde a palavra é buscada, honrada e acolhida com mansidão, com expectativa. Há uma igreja que é edificante, os crentes quando pisam nesse lugar, eles têm a expectativa de que Deus fale, eles oram por isso, eles desejam isso. Você se vê assim como igreja? Você busca sempre a glória de Deus na sua vida? A palavra de Deus é o centro da tua existência. Uma igreja edificante é uma igreja que ora, gente. É uma igreja que gosta de orar, de buscar o poder de Deus, a presença de Deus, a Shekinah de Deus. Uma igreja que experimenta o poder da confissão, do sangue de Jesus que perdoa pecados, que purifica pecadores. Uma igreja que intercede, que chora, que lamenta. Uma igreja que extravasa a sua fé por meio da intercessão. Se nós olharmos para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver vários fatos a igreja orando. Quando Pedro está preso, a igreja está orando. E Deus, de uma forma sobrenatural, o liberta. Individualmente, como é que está a sua vida de oração, querido? A sua vida de oração pessoal, preste atenção nesse princípio, vai mostrar muito do seu desejo no comunitário. Porque quando você descobre a presença de Deus buscando Ele sozinho, você vai querer também estar na presença dos irmãos orando, desfrutando de uma empatia espiritual. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Uma igreja saudável experimenta esse mover de Deus. Não é uma igreja que fica no piloto automático religioso, de celebrações vazias, ocas, mas uma igreja que busca. Igreja não são paredes, igreja são pessoas. Você é igreja. Como é que está a tua dependência de Deus na oração? Uma igreja edificante é uma igreja que desfruta da comunhão. E como eu disse, não é uma comunhão de oba-oba. Não é uma comunhão mimimi. Mas é uma comunhão que supera as mazelas dos relacionamentos. Aqui tem que ser um lugar, queridos, de reconciliação, para que a gente possa atrair o mundo. Aqui tem que ser um lugar de perdão. Aqui tem que ser um lugar de suporte ao outro. Isso é a expressão de um discipulado autêntico, de quem segue Jesus de forma autêntica. E o perdão é manifestado na família. Você que não perdoa pessoas da sua família e está adorando a Deus, você é um mentiroso. O perdão é uma coisa que está estampado naquele que faz parte da igreja, corpo vivo de Cristo.
E nessa igreja é notório ver o fruto do Espírito superando as obras da carne. Quando você vê uma igreja que as obras da carne superam a ação do Espírito, misericórdia. Por isso que a igreja precisa sempre estar revendo a sua vocação, o seu chamado. A harmonia e maturidade acontece nessa igreja edificante. Nessa igreja que busca o fruto do Espírito, a integridade no caráter, nos seus posicionamentos. E uma igreja que cresce na ministração dos dons espirituais. Que beleza, meus queridos, é a diversidade do corpo de Cristo. Cada um de nós somos diferentes. E Deus dota cada um com um potencial, com uma competência espiritual. E nessa competência variada nós servimos uns aos outros e abençoamos o mundo. Uma igreja pacífica, uma igreja que cresce, uma igreja que faz tudo para a edificação de vidas. Vidas são mais importantes do que paredes. Nós nunca podemos perder de vista isso. Uma igreja edificante é uma igreja que evangeliza. É uma igreja que acolhe pecadores, é uma igreja que integra pessoas. Isso não é um papel só dos pastores, da liderança, mas é um papel comunitário nosso. Que Deus nos ajude, meus amados, nessa celebração de 69 anos, a pensar nisso. Você pense nisso, eu sou igreja. E eu tenho que ter um compromisso radical com Cristo, que é o cabeça da igreja. Se você tiver esse posicionamento, a igreja será outra. Às vezes tem pessoas que reclamam da igreja, e o noivo da igreja é Jesus, viu? Tome cuidado. Ele é o noivo. E ele ama tanto essa noiva que ele deu a sua vida para torná-la linda, bonita e atraente. Portanto, nós precisamos rejeitar palavras, posturas e atitudes que não tragam construção, edificação para a igreja do Senhor. Nós não podemos permitir que a religiosidade, ranços eclesiásticos amarrem a obra de Deus. Por isso a igreja primitiva tem que ser uma igreja sempre pujante na nossa mente, no nosso coração. A maneira como eles viviam, diz o texto que também eles se edificavam e caminhavam no temor do Senhor. É muito triste quando uma igreja perde o temor de Deus. É muito triste quando um líder espiritual perde o temor de Deus. As consequências são drásticas. O diabo fica lá, ó, batendo palma quando isso acontece. O temor do Senhor, amados, é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da felicidade, do crescimento, da expansão. A igreja primitiva, no seu nascedouro, ela experimentou os benefícios do temor do Senhor. O temor do Senhor era a senha que demonstrava porque aquela igreja era tão impactante. Diz o texto de Atos 2:43, que em cada pessoa, em cada alma, havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O temor ao Senhor era a plataforma, é o que criava uma ambiência de adoração, de serviço, de comprometimento. Diz o texto que muitos prodígios e sinais eram feitos por eles, e todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Como é que pode ter tudo em comum uma comunidade de pecadores? É o Espírito Santo que faz isso. Quando há santidade, temor a Deus é sinônimo de santidade ao Senhor. Como é que está o seu temor por Deus? Como é que está o teu temor quando você vem adorar comunitariamente? Como é que está a tua expectativa para que esse Deus seja honrado e glorificado? Eu me lembro de Ananias e Safira, que por causa de uma mentira, morreram. E diz a Bíblia que o temor do Senhor veio sobre toda a igreja. Como é que está o temor por Deus? Pastor, temer a Deus e ter medo dele? Não. É amá-lo, é respeitá-lo de uma forma alegre, espontânea, gostosa, que demonstra sujeição, submissão ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Meus amados, nesses dias nós temos visto o adoecimento de muitas igrejas, o esfriamento, gente que perdeu esse lado menino, gente que ficou indiferente. Há igrejas hoje em vários lugares do mundo onde o liberalismo teológico tomou conta, igreja que virou boate, templos que viraram boates, porque o povo perdeu o temor, perdeu a direção. O temor do Senhor, amados, abençoa a família e abençoa o corpo vivo de Cristo. Uma família que tem o temor do Senhor, o marido será uma bênção, a mulher, os filhos,
a bênção do Senhor, a harmonia do Senhor, a paz do Senhor estará sobre esta família e sobre esta igreja. Como é que está o termômetro do seu temor? Quando você adora a Deus. Porque igreja é um negócio assim, às vezes você pode se acostumar com o culto, com algumas frases prontas, você pode ter uma oração mecânica, você pode cantar um hino sem entender o que você está cantando, você pode ouvir uma mensagem querendo ir embora. Como é que está o teu temor, querido? A tua expectativa, a tua militância. A igreja militante é a igreja que guerreia hoje, que está aqui. A igreja triunfante é os nossos irmãos que já estão no céu. A igreja visível é essa igreja que nós estamos vendo aqui, que às vezes não representa o que de fato ela é, porque a igreja invisível, que são a igreja dos eleitos, dos regenerados, essa é a igreja que vai ter uma atuação poderosa sobre a terra. O temor do Senhor é sinônimo de santidade. E como nós precisamos hoje, nesses dias de abandono da fé, de escândalo, de apostasia, permanecer no temor do Senhor. E uma terceira e última característica dessa igreja, que cresce e que é saudável, é que essa igreja desfruta do conforto do Espírito Santo. E ela cresce em número. Ela cresce, naturalmente cresce. Quando você planta, você vai num terreno fértil e põe ali uma sementinha, o que vai acontecer por ser um terreno fértil? Vai crescer, é natural. É a mesma coisa a igreja. Quando a igreja está com a postura certa, ela vai crescer. Diz o texto que a igreja estava no conforto do Espírito Santo e ela crescia em número. O que você entende do conforto? Essa palavra para você, o que ela gera em você? Conforto. O Espírito Santo é doce. O Espírito Santo é essa pomba maravilhosa que nos traz paz. E a igreja, apesar de estar num contexto de perseguição e morte, ela experimentava o conforto, o acolhimento, o colo do Espírito Santo sobre ela. Ah, meus queridos, Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos, quando ele foi partir, né? Mas eu vou enviar o Consolador, que é o Santo Espírito da promessa, que está aqui entre nós neste momento. João 16,13 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A expressão Espírito Santo aparece 41 vezes no livro de Atos. E o Consolador, queridos, é o Espírito Santo que deve ser honrado pela igreja. Terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele nos regenera, ele que transforma o nosso coração, a nossa mente. É o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento, ao choro, ao quebrantamento, à volta para Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos cela, que nos marca. Você tem a marca de Deus por causa do Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo, ele é o nosso penhor, ele é a garantia do resgate do nosso corpo, da nossa alma. Como o Espírito Santo ele é precioso, por isso não entristeça o Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo, não entristeça, não apague, não minta para ele. Honre o Espírito Santo. E o consolo dele estará sobre a sua igreja. Amém? A despeito de Covid, a despeito de guerra, a despeito do anticristo que virá e trará grande opressão sobre a igreja, o Espírito Santo continua com a gente, nos consolando nas percas, nas tristezas, nos abatimentos. Mas quanta igreja hoje tem deixado o Espírito Santo de lado e se prende às suas tradições humanas. Quando eu penso no Espírito Santo, eu penso em Deus. E o Espírito Santo não é sinônimo de bagunça, porque ele é Deus. Ele deve ser temido, honrado e glorificado. Deve haver temor no nosso coração pela pessoa bendita do Espírito Santo. E quando esse conforto, essa presença do Espírito Santo está sobre a igreja, o que vai acontecer com ela? Ela vai crescer. Pessoas vão estar sentando nesses bancos, como o resultado do seu testemunho, da sua vida, da sua influência. Aquela igreja crescia, gente, porque eles se reuniam no templo e em casa. No templo, num ambiente mais formal, e de casa em casa, em um ambiente informal, onde o evangelho era pregado, era testemunhado.
Por isso a maior estratégia da igreja hoje para ela crescer é de fato nós estarmos em grupos menores, onde eu posso olhar nos seus olhos, onde eu posso falar da minha vida e você falar da sua, onde a gente pode chorar junto, onde a gente pode se alegrar e viver a dinâmica do discipulado plenamente. Uma igreja saudável cresce, diz o texto de Atos 2,47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Quando a igreja não cresce, gente, tem algum problema. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala de 2 perigos quanto aos números. A numerofobia, quando a gente fala assim, é melhor ter qualidade do que quantidade. É um erro isso. Tem que ter qualidade, tendo qualidade vai ter quantidade. Amém? Amém? E também a número-idolatria, quando você fica venerando números. Quem traz o crescimento, quem agrega é o Espírito Santo. A minha missão e a tua é falar, é pregar. E ter uma ambição, você que é membro do corpo de Cristo, uma ambição santa de ganhar pessoas para Jesus. Quem é que tem essa ambição aqui? Só isso? Assim, ó. Eu quero ganhar pessoas, eu quero ser uma bênção. Essa é a ambição do discípulo. E o crescimento, meus amados, ele foi integral nessa igreja. Integral. Era um crescimento na adoração. Então a nossa sensibilidade com Deus já gera crescimento, já gera saúde. Como é que você entra aqui para adorar? Com que temor? Com que expectativa? Você canta, você ora, você ouve a palavra. Uma igreja que cresce integralmente é uma igreja que tem um crescimento sensitivo. É uma igreja que tem um crescimento numérico, porque evangeliza. Porque fala aos pecadores. É uma igreja que tem um crescimento conceitual, porque ensina, porque as pessoas aprendem e crescem. É uma igreja que tem um crescimento orgânico, porque as pessoas têm comunhão umas com as outras. Existe relacionamento como marca dessa igreja, e é uma igreja que se serve. A gente socorre um ao outro. Nós usamos os nossos dons para que as pessoas sejam edificadas. E com isso o nome de Jesus é glorificado e exaltado. São 5 áreas de crescimento que nós temos que buscar como igreja local sempre. Amando a Deus, amando o próximo e servindo o mundo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche seus olhos. E a perguntinha que eu faço enquanto você fecha os olhos é a seguinte: você é igreja? Você se sente igreja? Você se sente uma pedra viva nesse edifício santo? Nessa pedra angular que é Jesus Cristo? Deus tem uma missão para você, uma missão para todos nós, uma missão de celebrarmos a sua paz, o seu shalom, uma missão de buscarmos edificação sempre, crescimento para a glória de Deus e caminhar no temor do Senhor. Uma missão de sermos uma igreja que experimente a cada dia o conforto, a doçura, a beleza, o encanto, o perfume do Espírito Santo entre nós. Pai querido, muito obrigado pelos 69 anos dessa igreja, por tanta história que aqui nós já tivemos, histórias felizes, histórias tristes, muitas experiências, meu Pai. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. E nós, com os corações unidos e quebrantados diante da Tua palavra, pedimos a Tua bênção sobre essa comunidade local, para que ela nunca perca a sua vocação. Que o Senhor abençoe a liderança dessa igreja, para que essa liderança te ame, te priorize, honre as Escrituras, honre o nome de Jesus, honre a palavra. Que o Senhor abençoe as crianças dessa igreja, Pai, os adolescentes, os jovens, talvez seja a última geração, para que eles sejam uma geração poderosa na terra. Abençoe os pais e mães que estão aqui, Senhor, para que estejamos de joelhos diante dos nossos filhos, para que eles se mantenham de pé. Oh Deus, abençoe as famílias, os casais, que a Tua paz, a Tua alegria, a Tua doçura, a Tua saúde venha sobre todos nós. Espírito Santo, opera nesse momento no nosso meio,
trazendo redenção, quebrantamento e crescimento. Faz isso, Senhor, para o teu louvor, para a tua glória, e que essa palavra não se perca, que a IPEM possa crescer, Pai, de forma integral, possa crescer na adoração, no evangelismo, no discipulado, no ensino, na comunhão, no exercício dos dons, que a beleza do Senhor, o perfume do Senhor esteja sobre nós, e que toda a artimanha do inferno seja derrubada em nome de Jesus contra a tua igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.